Porque a Escritura não é um ditado de Deus. Deus não chamou alguém e disse, senta aí, camarada, e agora eu vou ditar para você a palavra. Tá? Assim diz o Senhor. Aí o profeta começou, assim diz o Senhor. Ele fala, eis nos últimos dias, derramarei do meu espírito. Peraí, Deus, pode repetir essa última frase aí que eu não peguei direito? Ou escrevi errado? Não é um ditado de Deus. Percebe? Se fosse um ditado, tem muitas pessoas que entendem que é um ditado mesmo. Especialmente alguns grupos mais fundamentalistas, quando interpretam a Bíblia, eles têm a tendência de pensar que ela é isso, um ditado de Deus. Que ela é só palavra de Deus, que ela é 100% palavra de Deus e 0% palavra humana. Nós não afirmamos isso. Nós dizemos que a Escritura é 100% palavra de Deus e 100% palavra humana. Porque ela é como Jesus. Jesus é a palavra de Deus em última instância. E o que Jesus é? 100% Deus e 100% homem. Ele é, para usar uma palavra melhor, né? Esse negócio de matemática aí não dá muito certo. Totalmente Deus, que é a expressão usada no credo, né? No credo niceno, que definiu, o credo de Niceia, a divindade de Jesus para a tradição cristã. Ele diz, Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Não é 50% Deus e 50% homem. Totalmente. As duas coisas. Assim a palavra, a Escritura, é também as duas coisas. Totalmente palavra de Deus e totalmente palavra humana. Então ela é um paradoxo. Ela é um conceito paradoxal. Porque você tem nesse livro as reflexões, as lutas, as aspirações, as falhas dos homens sendo registradas. E ao mesmo tempo você tem a palavra infalível, inerrante de Deus sendo registrada. Mas como é que isso aconteceu? Não é tão simples, né? Já que não é um ditado, de que maneira funcionou esse sopro? Como é que Deus soprou esse telpneusto? Como é que ele soprou a sua palavra para que ela passasse pelo autor humano, fosse para o texto e no texto ela fosse ao mesmo tempo a palavra de Isaías, de Paulo, de João e a palavra de Deus. Então, isso aconteceu de maneira orgânica, inspiração orgânica. Deus usou pessoas como seres vivos, não como robôs. A palavra de Deus não é psicografada. Você já ouviu essa expressão, né? Ela vem do espiritismo. O que é psicografia no espiritismo? Já deve ter visto em algum lugar já, né? Eles supostamente, as alegam que supostamente estão recebendo uma palavra de um espírito, um ente, um guia espiritual que está naquele momento ditando. Aí, geralmente, eu já vi umas gravações, o que eles fazem? Eles fecham o olho para dizer que eles não estão olhando. Eu também sei digitar sem olhar, não tenho nenhum problema quanto a isso. Mas eles fecham o olho para escrever. Então, eles estão recebendo uma palavra diretamente do Espírito. Nesse caso, a mão, o braço, ele não é a pessoa que está controlando, supostamente, tá? Não é a pessoa que está controlando o braço. É o Espírito que está controlando o braço dela, a mão dela. E ela nem sabe o que ela está escrevendo. Ela está escrevendo exatamente o que o Espírito quer. Isso é psicografia. Se é que existe, mas é o que é chamado por aí, psicografia. No caso, a Bíblia não foi psicografada. Deus não veio e possuiu a mão de Paulo, de Isaías, de Jeremias, de Zacarias, de Obadias, ou de João, ou de Marcos, de Lucas. Ele não veio e possuiu a mão deles, e aí eles viram a mão lá escrevendo o que está escrevendo aí, minha mão, né? A mão escrevendo, não foi assim. O que Deus fez foi soprar a palavra. Ele preencheu esse autor humano com o ser dele, com o sopro dele, com o espírito dele. Mas ele não anulou as faculdades mentais. Ele não anulou as capacidades artísticas, técnicas, literárias desses autores. Por isso você vê
como os textos são diferentes uns dos outros em termos justamente de habilidades. Talvez você não prestou muita atenção, mas eu estudei a Bíblia como literatura também. Eu fiz um doutorado sobre isso, a Bíblia como literatura. E você vê quantos gêneros literários nós temos na Bíblia. Diferentes. Nós temos poesia, nós temos narrativa histórica, nós temos biografias, nós temos provérbios, nós temos textos apocalípticos, nós temos relatos de visões. Todos são diferentes. E, em geral, eles são o fruto, o resultado, em parte, né, da própria capacidade literária de cada autor. Isaías, que eu mencionei agora há pouco, era um gênio da poesia hebraica. Ele escreve profecia em poesia. É impressionante a habilidade, a capacidade que esse homem tinha de escrever o texto. Mas quando você pega um homem mais pastoril, digamos, como Amós, que a Bíblia nos diz que ele era um boiadeiro, certo? Você não vai ver esse refinamento poético, artístico, literário que tem no Isaías. Por isso não é um ditado. Muito do que o homem era foi para o texto, passou para o texto. Isso nos ajuda a entender melhor a própria Bíblia, o que ela é. Quando você pega, por exemplo, você tem quatro evangelhos, né? 3 narram a mesma história, a gente chama eles de sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, né? Os evangelhos sinóticos. Por que sinóticos, né? Óptica, olho, sim, junto. Então a mesma visão, eles olham para as mesmas cenas. Por isso, 3 visões sinóticas. Todos olhando para, descrevendo os mesmos eventos. Chega João, ele está totalmente fora porque ele descreve eventos distintos, não contraditórios, outros eventos. Ele tem uma outra visão sobre o ministério de Cristo. É só ver que os sinóticos narram mais a vida de Cristo, do nascimento até a morte, bem distribuídos os eventos, e João fica quase o tempo todo só na última semana de Jesus. Ele narra praticamente uns 15 capítulos, praticamente concentrado aí nas últimas semanas da vida de Cristo. Por isso ele não é um dos sinóticos. Mas os sinóticos, eles não são idênticos. Lucas, por exemplo, a gente leu hoje de manhã aqui, ele narra a vida de Cristo. Você percebe como ele usa termos médicos no seu relato? As descrições das doenças no Evangelho de Lucas, elas são bem mais sofisticadas do que no Evangelho de Mateus. E a gente sabe por quê. Por quê? As descrições de doenças são mais sofisticadas no Evangelho de Lucas do que no de Mateus. Porque Lucas era um médico e Mateus um cobrador de imposto, não entendia nada de doenças. Certo? Mas Lucas era um médico, entendia bastante de doenças e enfermidades para aquele... Claro, a medicina da época, daqueles dias. Você tem que notar a diferença que há entre o estilo retórico, circunférico de Paulo nas suas argumentações. Ele está sempre fazendo perguntas, voltando, indo adiante, fazendo perguntas e ele mesmo as respondendo. Ele tem um estilo que a gente poderia chamar de dialético. Ele é um retórico. O apóstolo Paulo é uma mente brilhante, uma argumentação maciça. Quando ele começa a argumentar uma coisa, ele vai desdobrando esta coisa, desdobrando. Isso aparece nas argumentações das epístolas. Veja Romanos. Mas quando você vai pegar uma carta de Pedro, você não vai achar esse estilo de argumentação. Porque, evidentemente, é uma mente mais simples. Evidentemente, é uma mente mais de um pescador. O que não faz a carta de Pedro ser menos palavra de Deus do que as cartas de Paulo. Porque elas são tão inspiradas quanto as demais cartas. Se você pegar o autor aos Hebreus, aquilo ali é um sermão.
com pontos específicos, argumentação, aplicação. É claramente um sermão pregado lá na igreja primitiva. Era um exímio pregador. Por isso que alguns acham que quem escreveu Hebreus foi Apolo. Não sabe quem foi porque ela é uma carta anônima, né? Mas Apolo era um pregador conhecido daqueles dias. Quando você vê o estilo de João, é diferente dos outros estilos. Enfim, todos são diferentes. Por quê? Porque Deus preservou as individualidades dos autores. Não foi um ditado, não psicografou a palavra, eles não foram dominados, possuídos por um espírito externo. Não, eles registraram a Escritura e muito do que eles são ou eram passou para o texto. A melhor ilustração que nós temos para isso foi usada por João Calvino. Ele dizia o seguinte: quer entender o que a palavra de Deus é? E como é que é esse processo orgânico da palavra passando pelo escritor e indo para o texto e permanecendo a palavra de Deus, mesmo que pegou os contornos do autor? Ele disse: olhe para uma catedral, veja os vidros coloridos de uma grande catedral. Observe, então, como a luz do sol, na Idade Média você vê, não tem iluminação, né? Então, por isso que as igrejas precisam de energia elétrica, a vela é muito pouco para iluminar, eles precisam de grandes janelas, amplas, né? Para que a luz do sol, a luz do dia lá de fora, né? Venha e passe por essas janelas, esses vidros, e assim traga a luz para o interior da nave, interior do templo, da igreja. Mas, para tornar essa luz mais harmônica, mais interessante, eles pintavam, coloriam os vitrais. E aí, a luz do sol bate nesse grande vitral colorido, nesse vidro colorido, passa por ele e fica colorida com as cores do vidro. Aí você olha para aquela luz e diz assim: não, essa não é a luz do sol, é a luz do vidro. Não, o vidro não tem luz própria. É a luz do sol passando pelo vidro e ficando colorida com a cor do vidro, mas continua sendo a luz do sol. Então, a palavra de Deus passou pelo homem, pelo instrumento humano, adquiriu as cores dele, né? Sua capacidade literária, sua capacidade poética, sua argumentação retórica, seu estilo biográfico. Pegou o que tinha e foi para o texto. Agora, no texto nós temos as cores do autor humano, mas acima de tudo nós temos a luz de Deus, né? A luz do sol, a luz orgânica. Então, ela passou organicamente pelos instrumentos humanos. Por isso nós temos, de fato, tantos gêneros literários distintos na Escritura. Não temos ditado nenhum. O único ditado que nós temos é, ocasionalmente, quando Deus de fato ditou uma carta ou outra. Por exemplo, os 10 mandamentos são assim. Aí Deus não só ditou, como escreveu com o dedo dele na pedra, né? Na rocha. Mas Deus podia ter feito isso todo, né? A Bíblia inteira podia ter sido escrita pelo dedo de Deus. Por que ele não fez? Porque ele não quis. Porque ele achou que era melhor nós termos uma palavra, uma escritura assim, que ao mesmo tempo é a palavra de Deus, sim, infalível e inerrante, mas ao mesmo tempo também é uma palavra acessível a nós, homens, porque ela passou por homens.